Fala galera, Rodrigo Flauzino na área e hoje vamos falar aqui sobre o seguinte: vocês sabiam que alguns músicos, principalmente alguns considerados grandes guitarristas, não estudaram teoria, não sabem ler partitura? Vamos falar aqui de alguns deles, bora lá! Antes de mais nada, deem um joinha aí, vamos se inscrever, fortalecer o canal. E quem estiver apoiando o canal lá no Apoia-se, vai concorrer nesse mês de agosto a esse pedal Eutoro, um pedal de drive do Darta, muito legal. Link aqui na descrição do vídeo, hein? Vamos começar aqui com um comentário que deixaram naquele vídeo que eu fiz de como os guitarristas te enganam. É bem assim, o Eduardo Conceição mandou: e aquela máxima que diz, quer deixar um guitarrista quieto? Mostra uma partitura pra ele. É engraçado, mas é verdade. A maioria dos guitarristas de rock, por exemplo, não sabem ler partitura. E antes que os haterzinhos venham aí me encher, isso é normal, não vai fazer isso dos caras menos geniais. Eu vou citar 5 músicos. Jerry Cantrell, guitarrista do Alice in Chains, grande guitarrista, grande músico. Ele falou o seguinte numa entrevista à Guitar World. Ele basicamente diz que ele não sabe que nota que ele está tocando ou que escala que ele está usando. É uma questão assim de tentativa e erro. E ele também fala que ele não é muito assim técnico, não manja muito de técnica, né? Foi o nome que ele disse. O cara saber sobre escalas ou saber que nota que ele está tocando só vai ajudar ele a ganhar tempo, na verdade, e saber mais fácil que caminho que ele pode explorar. Se ele quiser um som mais assim, no metal tradicional, um heavy metal tradicional, ele provavelmente vai atrás de uma escala menor. Ou se ele quiser algo mais, talvez, oriental, mais enigmático. E se ele souber intervalos, ele não precisa tocar o desenho todo da escala. Ele já consegue trabalhar com sonoridades, por exemplo, mais densas. Se ele quiser uma sonoridade mais aberta, né? Então ele já sabe mais ou menos onde ele pode explorar os solos. Mas tem que ver até onde isso é falsa modéstia também. O cara quer jogar tipo, eu não sei, mas tipo pra não falar, não, eu sei, e na hora não entregar ou receber crítica. Afinal de contas, se você pegar vários solos dele, inclusive do grande single Man in the Box, é pentatônica pura. Ele fez porque ele sabe, pelo menos, a escala pentatônica. Basicamente, ele tocou a escala pentatônica. E você, qual a sua opinião? Você acha que se o cara estudar, saber muito de técnica, teoria, vai ajudar ou atrapalhar? Diz aí. George Lynch, ele também diz que não sabe nada de teoria. Tem um vídeo que ele fez com o Dave Navarro, que ele fala que ele não sabe dizer se ele tá tocando... Aliás, ele não sabe mostrar uma escala maior, nem se ele tiver com uma arma na cabeça. You know, I do instructional DVDs and all these kinds of things. I have absolutely no musical knowledge as far as knowing anything. I couldn't show you a major scale if you put a gun to my head. Right. You know, honestly. Yeah, me neither. What the hell are we doing in the business? You know You've got a TV show, I'm doing records, I'll I'm tell you like... what, É um papo que ele teve com o Dave Navarro, é interessante porque o George Lynch é um dos guitarristas mais influentes dos anos 80, daquela cena de onde veio Randy Rhoads, Jake Lee, Eddie Van Halen, ele tava nesse meio aí. Ele até brinca com o Dave Navarro. Pô, se eu não sei teoria e você também não, que diabos que a gente tá fazendo na música ou no music business? E ele é mais um exemplo desses guitarristas que, mesmo não se considerando assim teóricos, técnicos, eles sabem pelo menos a pentatônica, que é uma das escalas mais utilizadas no rock and roll. Então o que ele pensou para conseguir um estilo próprio? Ele explica nesse vídeo. Ele pensa na pentatônica, mas ele não toca necessariamente as notas da pentatônica. Ele toca as notas uma pra frente e uma pra trás. Tipo isso. E assim ele consegue um estilo próprio. Outros músicos famosíssimos que não sabem muito de teoria, no caso,
os guitarristas do Metallica, eles não sabiam, pelo menos, muito sobre harmonia. Quem ensinou ou deu uns toques para eles foi o baixista Cliff Burton. Ele acabou já falecendo num acidente faz tempo, né? Um acidente de ônibus numa turnê com a banda. O próprio Lars Ulrich, numa entrevista para Guitar World, que falou que por causa do Cliff, eles começaram a usar mais essa questão das harmonias. Ele comenta, inclusive, que o Cliff estudou música clássica, esse tipo de coisa, que ajudou a trazer esses elementos para o som da banda. E realmente, se você pega lá o Kill 'Em All, o primeiro álbum, é mais metal reto, né? In your face. E no caso do Ride the Lightning, Master of Puppets, você já encontra umas músicas com as harmonias. As harmonias seriam o quê? Os sons diferentes tocados ao mesmo tempo, vozes diferentes, que somadas são aqueles duetos, aquelas harmonias de guitarra. Eu vou dar um exemplo aqui. Tá na hora de você aprender a tocar guitarra, hein? E eu tô aqui para te ajudar. Tem o link aqui na descrição do vídeo com mais informações sobre o Guitarra Online. O Herman Lee do Dragon Force, também é mais um exemplo de que o cara não estudou muito a fundo harmonia e que é algo importante. No site Ultimate Guitar tem uma entrevista com ele e ele menciona que ele aprendeu escalas, arpejos, alguma teoria musical, mas ele não é muito bom, por exemplo, de harmonia. Ele fala que o baixista, ou pelo menos ex-baixista da banda, Fred, pega no pé deles que tem um solo que não está condizente com a harmonia. Então ele fala assim, não é o acorde certo com essas notas. A harmonia tem muito disso. O que você toca no solo tem que estar condizente ali com o que está acontecendo na base. Então é isso que eu respondo para quem pergunta, que notas tocar num solo? O solo, você vai tocar coisas que condizem o que está acontecendo na base, né? Tem que evitar chocar se você não quiser, a não ser que você queira soar chocante, mas você tem que estar ciente do que você quer fazer. Não é tipo só pegar o tom da música e sair tocando uma escala e acabou. Não, você tem que prestar atenção no que está acontecendo acorde por acorde. E eu continuo pedindo para você me mandar sugestão de temas aqui para os vídeos lá no Instagram. Manda lá, eu tô seguindo de volta e me ajuda bastante a escolher os assuntos. E para terminar, o grande Billy Sheehan, baixista super virtuoso do The Wiener Dogs, Mr. Big, Dave Lee Roth, ele falou na semana passada mesmo, num programa bem legal aqui numa live chamada Vida de Músico, que ele não lê partitura. Sim, um dos caras mais técnicos e toca demais, ele não lê partitura. A lot of classical pieces that I've learned, but I don't read music, so I've got to learn it by ear. Mas ao contrário do que muita gente imagina, isso é muito normal. Por quê? Músico de rock, ele dificilmente vai precisar saber ler partitura. Quem é que precisa ler partitura? Músico de orquestra, um músico de estúdio, que de repente ele precisa aprender uma música na hora, já ler e já gravar, né? Agora, um cara que é do rock, como ele tá compondo, é aquela coisa meio Jerry Cantrell, tentativa e erro, né? Ele tá criando ali. Ou então o cara vai gravar, ele já tá com as ideias na cabeça, ou então ele vai improvisando solos, ideias na hora. Mas a questão é que você se dedicar a ler é uma outra matéria, uma outra atividade que vai exigir muito para você colocar uma partitura na frente, ficar lendo e tocando junto. Então, como os roqueiros não costumam precisar, eles não vão ficar estudando isso. Inclusive, isso desanimou muita gente, muito cara que começou a aprender num conservatório, por exemplo. Ele gosta de rock, quer aprender lá riffs e Iron Maiden e Metallica, e o conservatório chegava com partitura aqui, ali, e o cara já desanimava logo de cara. Moral da história, vale a pena estudar? Eu acredito que sim. Você vai ganhar tempo, você vai saber quais caminhos atacar, você vai ser muito mais ágil e prático na hora de você fazer o seu som. Tá aí para comprovar a história nomes como Randy Rhoads, Joe Satriani, tem até os caras que foram ali no além da coisa, né? Que é o caso do Dream Theater ou Angra, por exemplo. São exemplos de bandas que levam a técnica adiante e tem um monte de fãs, porque as músicas são boas. Mas não se engane, desde Ed Van Halen, Eric Clapton, de Paul McCartney a Freddie Mercury, esses caras, se eles não tiveram uma formação numa faculdade ou conservatório, eles em algum momento praticaram muito seus instrumentos
e foram além em algumas matérias, seja teoria, seja composição, seja improvisação, talvez não muito no papel, mas na prática. E estudaram sim, e muito. E também não quer dizer que se o cara é famoso é porque ele é bom músico, certo? Então, às vezes para a banda ter virado, né, o cara era bom também no marketing, ou ele estava numa outra época. Enfim, são várias questões, mas o que a gente está falando aqui é sobre a parte musical. Para o cara conseguir tocar bem, para o cara dominar o instrumento, tem que estudar, porque senão não sai nem punk rock. É isso aí, toda terça tem vídeo novo, não deixem de se inscrever. E lembrem-se que tá rolando o sorteio aqui no Apoia-se, para quem tá apoiando El Toro pro mês de agosto. Valeu, até a próxima!